Bom dia, meu povo do YouTube. Eu me chamo Raimundo Nonato, descendente do Ceará. Estou aqui na plataforma do YouTube fazendo vídeo e live, tentando crescer também. Espero quem que puder me ajude, me dando um joinha, se inscrevendo no meu canal, que isso ajuda bastante. Estou como milhares de pessoas tentando crescer na plataforma do YouTube. É um pouco difícil, mas com fé em Deus a gente chega lá. Vou ler um pouquinho da palavra de Deus. Hoje o capítulo que vou ler é Paulo, de Gálatas, capítulo 2. Espero que essa palavra chegue até seu coração. 14 anos depois, voltou para Jerusalém, fala Paulo. Dessa vez, com Barnabé e Tito também, nós acompanhando, foi para lá, por causa de uma revelação, e reuni-me, em particular, com os líderes, reuni-me, em particular, com os líderes e companheiros. Com eles, boas novas. Tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estamos de acordo, pois temia que meu esforço anterior apresentasse fosse considerado inútil. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse concitado, embora fosse gentil. Essa questão foi levada apenas por causa de alguns falsos irmãos que infiltraram em nossos meios para espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas... Pera que agora eu me perdi. Mas não condenamos a eles, nem por um momento, ao fim de apresentar a verdade da boa nova para vocês. Quando os líderes, cuja repetição proposto não fez a diferença alguma para mim, nada tive a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, vieram que me havia sido confiado a responsabilidade de anunciar a boa nova aos gentios. Assim como Pedro tinha sido confiado a responsabilidade de anunciar a boa nova ao judeu, pois mesmo Deus atua no meio de Pedro, como apóstolo aos judeus, também atua por meio de intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconhecido a graça que me foi aceitada por Barnabé. E a mim, os seus colaboradores, eles incentivavam a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles perseguiam o trabalho dos judeus. Sua única sustentação foi questionar, ajudar aos pobres. E a mim, com seus colaboradores, eles incentivavam a dar continuidade à pregação aos gentios. E quando eles perseguiam o trabalho dos judeus, a sua única sugestão foi que continuasse a ajudar os pobres, e o que sempre fiz com dedicação. Paulo confronta Pedro. Mas quando Pedro veio a Antioquia, teve de opor a ele abertamente, pois que ele fez foi muito errado. No começo, quando cheguei a ele, comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos do Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que instituiu na necessidade da circuncisão. Como resultado aos outros judeus, imediatamente hipócrita, Pedro, até mesmo Barnabé, deixou levar por ela. Quando vi que não estava seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu, nascido de nascimento, vive com gentios e não com judeus, porque agora obriga estes gentios a viver com os judeus, como os judeus consideram os gentios, e no mesmo entanto sabemos que uma pessoa declarada judeu diante de Deus, pela fé em Jesus Cristo, não pela obediência da lei, e cremos que Cristo, para que fomos declarados judeus pela fé em Cristo,
e não porque obedecemos à lei, pois ninguém declaramos justo diante de Deus pela obediência da lei. Mas se buscamos da justiça por meio de Cristo, nós tornamos culpar, abandonar a lei. Isto torna Cristo responsável por nosso pecado. De maneira nenhuma, se pois reencontramos o antigo sistema da lei, já destruímos, então faça nós mesmos transgressores da lei. Pois quando procuramos viver por meio da lei, ela mesmo condena, porque morremos na lei ao fim de viver para Deus. Deus que foi crucificado. Terminando a leitura que tinha chegado gente, eu tive que parar o vídeo. Pois quando procuramos viver por meio da lei, ela mesmo não condena. Portanto, morri para a lei ao fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo e assim já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos torna justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Correto? Palavra do Senhor, graças a Deus.